Recebo um e-mail do RH de que algum tipo de bug no sistema ERP que estava impedindo-os de acessar a folha de pagamento para pagar os funcionários nesta semana. Eu respondo com um pedido de desculpas e digo que não consigo mais trabalhar nos bugs do ERP devido ao meu supervisor. Digo a eles para consultar o guia de ajuda do sistema ERP para obter mais assistência. Eu sabia que o guia de ajuda não ajudaria em nada, mas não era mais meu problema, então eu não lidaria com isso. Pule alguns dias para sexta-feira. Verifiquei minha conta bancária de manhã antes de ir para o trabalho e saí porque não havia dinheiro depositado. Esse problema nunca foi resolvido. Eu me apressei e fui trabalhar, animado para ver o caos se desenrolar, e o que eu esperava era um eufemismo. Quando chego ao trabalho, vejo toda a equipe do depósito, composta por 50 pessoas, saindo pela porta da frente. Parei um deles e perguntei por que estavam saindo e eles responderam que não foram pagos hoje, então não voltariam até que fossem. Entro no escritório e vejo o gerente do depósito em pânico. Ele tem trabalhos que precisam de material e ninguém para carregá-lo em caminhões ou entregar. Perguntei se ele precisa de ajuda com alguma coisa e ele simplesmente grita para eu sair do escritório dele porque está recebendo ligações dos superintendentes dos trabalhos perguntando por que nosso material ainda não chegou. Passei pelo RH a caminho do meu escritório e vi um monte de chefes reunidos em torno do computador dela com ela, com expressões zangadas e confusas no rosto, tentando resolver o problema. Eu me senti mal por ela porque realmente era algo fora de seu controle, mas sabia que ela acabaria bem porque estava lá há tanto tempo que nunca a demitiriam. Quando chego ao meu escritório, vejo o vice-presidente me esperando lá. Ele tem uma expressão muito irritada no rosto. Quando entramos, ele exige saber por que eu não resolvi o problema no RH quando ela me enviou um e-mail sobre isso. Eu respondi que não me é mais permitido trabalhar em problemas do ERP, pois não está no meu título de trabalho. Ele fica chocado e perguntou por que de repente tive uma mudança de coração. Mostro a ele o e-mail do gerente do depósito e consigo ver os pontos conectando em sua cabeça. Ele sai imediatamente e o vejo indo direto para o escritório do gerente do depósito. Eles estavam lá por algumas horas, mas eventualmente ele volta para o meu escritório. Ele parece mais calmo agora e me perguntou educadamente se eu posso resolver o problema no RH e se posso continuar a resolver o ERP, se necessário. Neste ponto, gostei do alívio da responsabilidade e disse a ele que só faria isso se ele oficialmente colocasse em meu título de trabalho, junto com um aumento. Sua calma se transformou novamente em raiva e ele diz: "Não posso acreditar em você", enquanto sai e volta para o escritório dele. Algumas horas depois, ele envia um e-mail em massa informando que contratou os antigos consultores do ERP para resolver o problema e que na próxima semana todos receberiam o dinheiro que lhes é devido, juntamente com o dinheiro que ganharam, se voltarem ao trabalho. Isso me surpreendeu, pois ele preferiria pagar mais de $60.000 por ano para consultores do que me dar alguns trocados a mais por um trabalho melhor. Acho que ele esperava que eu mudasse de ideia e fizesse isso apenas pelo meu salário, mas decidi esperar. Eu sabia como esses consultores eram e se conseguissem resolver esse problema em uma semana, eu correria pelo escritório. A maioria da equipe do depósito concordou em voltar, mas ainda estava chateada por não ter recebido. Como esperado, na próxima sexta-feira, ninguém recebe novamente. Neste ponto, isso está se tornando um problema real e toda a equipe está ficando agitada. Eles têm contas a pagar. Eu até ouvi um monte de pessoas do depósito falando sobre alguns concorrentes próximos para os quais poderiam ir trabalhar. Neste ponto, até considero resolver o problema, porque o depósito não merecia ser tratado assim, devido à má gestão. Talvez eu seja o idiota aqui por isso, mas estou muito mal pago e mal consigo pagar meu apartamento, então não há motivo para eu fazer trabalho extra de graça. No mesmo dia, o vice-presidente retorna ao meu escritório e me entrega papéis. Esses papéis diziam que eu seria promovido para um cargo recém-criado que lidava com o inventário e a manutenção do ERP. Seria seu próprio departamento e ele seria meu supervisor direto. Também veio com um aumento considerável. Tudo o que eu tinha que fazer era assinar concordando. Olhei para ele depois de ler o papel e ele tinha a expressão mais triste no rosto. "Por favor, apenas assine." O consultor disse que levaria semanas para resolver, devido ao grande número de clientes que eles assumiram, e não podemos continuar pulando folhas de pagamento. Eu assinei feliz e imediatamente comecei a trabalhar no problema do RH. Consegui resolver isso no mesmo dia. Era apenas um problema simples com as permissões de RH e folha de pagamento no ERP devido à atualização. Eu sou um professor do 8º ano e uma tendência mortal está dominando meus alunos. A princípio, pensei que fosse uma tendência estúpida, uma daquelas coisas do TikTok que se espalham rapidamente, antes que você perceba, todos estão fazendo, sem nem mesmo saber por quê. Começou com um aluno da minha aula de ciências do 8º ano, Mariana, uma falante prolífica e uma das alunas mais populares da turma.
Mas na última segunda-feira, Mariana parecia diferente. Ela entrou na sala de aula bem iluminada, os olhos se movendo de um lado para o outro, os ombros curvados. Sua mochila estampada com desenhos cósmicos pendia de um ombro. Cuidadosamente, ela se sentou e notei que ela estava tremendo. Mariana, querida, você está bem? Perguntei à aluna normalmente extrovertida com quem eu às vezes discutia. Mas eu ainda era o professor dela e me preocupava com ela. Ela mal levantou a cabeça para me olhar. Murmurou, tirando uma caneta da mochila. Foi então que notei seu caderno, aberto em uma página cheia do que pareciam ser marcas de contagem. Mariana me viu olhando e protegeu o caderno com o braço, como se eu fosse outro aluno tentando copiar. Antes que eu pudesse perguntar o que ela estava fazendo, ela já estava registrando mais marcas de contagem. Havia algo febril e urgente em sua escrita. No entanto, decidi deixar para lá e começar a lição do dia. A adolescência podia ser estranha e imprevisível, uma verdade que tem perdurado desde o início dos tempos. Durante a aula, os amigos de Mariana tentaram falar com ela, sussurrando e, não muito discretamente, tentando mostrar coisas em seus telefones. Foi em vão. Mariana continuou com a cabeça baixa e continuou a riscar marcas de contagem em seu caderno. Na metade da aula, ela parou abruptamente de contar e digitou algo em seu telefone, olhos arregalados e testa franzida. Pouco depois, vários de seus amigos tiraram os telefones, sem dúvida lendo o texto que Mariana acabará de enviar. O queixo de Juliana começou a tremer um pouco. Manuela parecia que ia chorar. Enzo mordeu os lábios. João levantou um punho à boca. Então todos viraram para outra página em seus cadernos e começaram a contar também, embora eu estivesse desprevenido. Deixei para lá e decidi perguntar a eles sobre isso após a aula, mas Ana, que era o tipo de criança que costumava perguntar se havia algum dever de casa, para o desespero de outros alunos, veio até minha mesa com algumas perguntas e os outros saíram antes que eu pudesse dizer alguma coisa a eles. Ainda assim, enquanto Ana falava, eu os observei pelo canto do olho, notei que todos ainda estavam escrevendo em seus cadernos enquanto saíam pela porta. Normalmente, Enzo e João estariam se dando socos nos ombros e falando sem parar, tentando impressionar Mariana, Manuela e Juliana. Vê-los com a cabeça enterrada em seus cadernos, consumidos com as marcas de contagem que estavam registrando, bem, era confuso pra caramba. Então me dei conta, como mencionei acima, de que isso provavelmente era alguma porcaria do TikTok, contabilizando o número de vezes que pensavam em seu crush e depois entregando isso ao crush no final do dia. Ou algo que se encaixaria na definição romântica ou ousada de um aluno do 8º ano. Imediatamente me senti melhor com o comportamento estranho deles. À medida que o dia passava, cada vez mais dos meus alunos, independentemente da aula, período, personalidade, status social, posição acadêmica, gênero, raça e assim por diante, estavam participando desse jogo estranho. E parecia estar relacionado com seus telefones também. Invariavelmente, um aluno recebia uma mensagem de texto, seus olhos se nublavam de preocupação. Ou poderia ser medo. De jeito nenhum. Eu estava lendo demais. E eles viravam para outra página em seus cadernos e começavam a fazer marcas de contagem. Revirei os olhos para mim mesma. Por que eu estava pensando tanto em uma tendência adolescente? Eu era uma mulher casada de 43 anos, com um adolescente em casa. Ainda assim, isso puxava minha mente. Pensei em perguntar para minha filha Caroline, de 16 anos, sobre isso quando chegasse em casa. Não sei do que você está falando, mãe, disse Caroline quando perguntei a ela durante o jantar se ela tinha ouvido falar dessa nova tendência italiana. Você sabe que eu não uso TikTok. Para a idade dela, Caroline tinha opiniões muito fortes sobre os aspectos negativos das redes sociais. Nenhum dos seus amigos mandou mensagem sobre isso, perguntei. Sinto que está se espalhando loucamente. Caroline deu de ombros. Sem ideia, disse ela. Parece estúpido, porém, muito juvenil. Eu suprimi um sorriso. Deixe para Caroline para me fazer sentir melhor com tudo isso. Na manhã seguinte, antes de começar a primeira aula, recebi um e-mail na minha caixa de entrada da escola e quase caí da cadeira. Ana tinha sido encontrada morta em seu quarto naquela manhã. As autoridades estavam investigando sua morte. A causa da morte não foi mencionada no e-mail. Minha família está amaldiçoada. Um palhaço aparece no 10º aniversário de todos, mas ninguém nunca contrata um. Parte 2. Quando eu tinha 10 anos, a mesma coisa aconteceu, e embora eu tenha implorado aos meus pais para deixarem eu ver o livro, eles recusaram. Na noite da minha festa de aniversário, eu escapei do meu quarto e vi meu pai subir ao sótão com meu livro.
Tentei encontrá-lo algumas vezes depois daquele dia, mas ele o havia escondido bem e não estava em lugar algum. Uma vez perguntei aos meus pais por que qualquer um de nós tinha festa de aniversário se eles tinham tanto medo do palhaço, mas eles me disseram que o palhaço apareceria de qualquer maneira. Ele sempre sabia. Não vi o palhaço por alguns anos. Todos os meus primos tinham passado dos 10 anos, e nenhum deles tinha idade suficiente para ter seus próprios filhos ainda. Quando eu fiz 20 anos, meus pais morreram em um acidente de carro e herdei a casa deles. Naquela época, eu havia esquecido completamente o palhaço no livro e não me importava em lê-lo ou descobrir por que eles o tinham tirado. E então, cerca de 12 anos depois, minha filha Wendy teve seu 10º aniversário. Minha esposa sabia sobre o palhaço, e já o tínhamos visto aparecer uma vez antes na festa de aniversário dos gêmeos de Jake. Tínhamos preparado Wendy e lhe dado os mesmos avisos que meus pais me deram: seja gentil com o palhaço. Cerca de 30 minutos depois da festa, o palhaço pulou a cerca do quintal e caminhou até a mesa onde Wendy e seus primos estavam fazendo maquiagem. Eu me segurei para não correr e impedi-lo. Ele parecia exatamente como eu me lembrava dele. Nada havia mudado, nem mesmo sua roupa. Eu assisti enquanto ele capturava o olhar da minha sobrinha Alice e tirava um balão azul do bolso. Ele encheu o balão e depois tirou mais um azul, depois os usou para formar um chapéu, que ele colocou gentilmente em sua cabeça. Eu observei enquanto ela o agradecia e ele batia palmas e então continuava a caminhar pelo meu quintal. Ninguém jamais tentou impedi-lo porque sempre fomos avisados para não fazê-lo. Nunca nos disseram especificamente o que aconteceria se tentássemos, mas sabíamos que era ruim e nenhum de nós queria descobrir o que seria. Era hora de abrir os presentes. Continuei observando a sacola de presente na mão do palhaço. Assim que Wendy terminou de abrir os presentes dados por familiares, o palhaço se aproximou dela e entregou a sacola. Ela pegou gentilmente e abriu lentamente, mexendo o papel de seda até que tirou o livro. Obrigada, disse ela, sorrindo para o palhaço. Ele fez uma reverência e então se afastou, pulando de volta sobre a cerca. Soltei um suspiro de alívio assim que ele se foi, e me aproximei de Wendy, pegando o livro dela. Ela não parecia se importar que o estivessem tirando. Ela parecia contente. Decidi escondê-lo no sótão, assim como meus pais tinham feito com o meu. Mas enquanto eu olhava em minhas mãos, a curiosidade começava a surgir. Era igual a todos os outros livros que eu tinha visto, capa dura com uma jaqueta brilhante que continha um desenho na frente mas sem título. Este tinha um desenho de uma garota que se parecia com Wendy em pé na frente de um bolo de aniversário e prestes a apagar as velas. Ela tinha o mesmo cabelo cacheado castanho e olhos verdes como Wendy. Eu abri o livro e notei uma inscrição na parte interna da capa que dizia: Feliz 10º aniversário, Wendy. A primeira página estava em branco, mas a próxima página era onde a história começava. Havia um desenho da garota na capa, usando um chapéu de festa e segurando um monte de presentes. Abaixo disso estava escrito: Hoje é o 10º de Wendy. Como ela está feliz! Ela recebeu todos os presentes que queria, até coisas de que ela não precisa. Virei as páginas. Continuei a ler a história que retratava vários desenhos de uma garota que se parecia com minha filha enquanto ela fazia várias atividades de festa de aniversário. Wendy ri junto com os amigos e todos os convidados estão cheios de alegria. Wendy tenta espiar cada presente que recebe. Havia desenhos de Wendy com a família e amigos. Todos sorrindo e abraçando Wendy. E então, vindo de além da cerca do quintal, vem o melhor convidado de todos. Um palhaço engraçado. Aqui para se divertir. Nessa página havia um desenho do palhaço pulando sobre a cerca, sorrindo. Este palhaço adora a festa. E adora aniversários de 10 anos também. Ele nunca perderá a chance de aparecer onde deve. A próxima ilustração era do palhaço no centro da página, cercado pelo preto. Mas este aniversário é um pouco diferente. Algo grande vai acontecer. O palhaço está tão animado. Isso não acontece com frequência. Virei a página para ver um desenho do palhaço correndo ao redor da festa, perseguindo os convidados, que parecem estar assustados. Eles foram desenhados com a boca aberta e olhos arregalados enquanto fugiam do palhaço. O palhaço corre pelo quintal e tira algo do bolso. Não um balão, não um lenço mágico, mas algo grande, afiado e brilhante. A próxima página tinha um desenho de uma brilhante faca de açougueiro pingando sangue.